Pode ir, Leandro. Pode? Fala, pessoal, estamos aqui de volta. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, eu tô começando hoje o Papo de Cripto. Esse episódio, recordando, vai ao ar na terça-feira, às 19 horas. Vocês vão ver a postagem no meu Instagram e do Marcelo. O Marcelo vai fazer a apresentação hoje do nosso entrevistado e eu vou dar os avisos da casa. O primeiro deles era em relação ao dia do lançamento do podcast, já foi. O segundo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, esparrama pelo WhatsApp à vontade. O terceiro do recado isso aqui não é recomendação de investimento, não é nada de falar compra que vai dar certo, nada disso. Isso aqui é um bate-papo. Depois, como que é aquele que você sempre fala? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Pronto, eu sempre dá BO na hora de eu falar, mas deu certo agora. E por último, tem na descrição do vídeo, vai estar lá um e-mail, que é o e-mail do podcast, que é a chave Pix, que vai cair no nome do Marcelo. Então, até agora nós temos um total de 0 doações e a gente está contando que você envia alguma coisa. Por motivos de transparência, a gente depois presta contas caso seja necessário, tudo bem? Então é isso. Algum recado a mais? Esqueci. A gente tá no negativo, na verdade, porque o Ciro foi carinhosamente nos brindou com esta Temos canecas agora. Ficou bonitinho, viu, gente? E É somente é só isso mesmo? recados momentâneos. Fechou. Então, qualquer coisa que a gente lembrar, eu aviso no fim. Marcelo, obrigado aqui mais uma vez. Hoje quem está aqui conosco é o Leandro, na edição, porque o Fagner foi com compromisso pessoal, mas espero que corra tudo bem. Marcelo, pode ir e vamos que vamos. Vambora. Vamos lá. Sem muitas delongas, não vou dizer muito bem quem é o nosso convidado. Tô Suspense. Claro que vou. Estou aqui com o Tadeu Rodrigues, é um grande amigo. Ele vou ler porque é uma ficha extensa, hein? Ele é advogado, especializado em ciências penais. Não bastasse, ele também é conselheiro da OAB estadual, aqui em Minas Gerais. E escritor. Ele escreveu os romances A Grande Peça, Entrelaçadas, Sebastião e Clara, um livro de poesia A Utilidade do Rascunho, além de outro romance, né, que é o Depois que as Luzes se Apagam. Ele foi vencedor do prêmio Casa Paradox. Para todos. Isso. Para todos. Para todos. Flip 2019. E também tem um roteiro para o teatro, O Monólogo Secreto de Benedita. Dos roteiros de curta-metragem Preces e Maria Aprendeu a Apanhar. Além disso, não bastasse, ele é apresentador do podcast literário Rabiscos, colunista do jornal Brand News. Tá bom, né? Tudo mentira. Tadeu, Boa noite, obrigado. meus amigos. Obrigado. Além disso, você tem tempo pra você viver aqui? A vida de solteiro sozinho dá pra dividir bem o tempo, né? Mas obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Quando o Marcelo me convidou, falou, vamos lá pro papo de cripto. Eu falei, mas eu não entendo muito de cripto, né? Mas aí quando a gente conversou, eu entendi a grandeza que pode chegar, né? Um assunto, ligar o outro e, enfim, tô aqui, tô à disposição. Não, obrigado, Tadeu. A gente que agradece imensamente pela sua visita ao podcast. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Demais. Ciro, pode fazer a primeira pergunta? Pode fazer? A primeira pergunta a gente vai botar o Tadeu no fogo, mas pode fazer. Agora o trem vai pegar. Tô brincando, não vai não. Tadeu, aqui no podcast, a gente sempre tem uma pergunta muito clássica que a gente gosta de ouvir, porque cada história é de um jeito. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar de criptomoeda, sua impressão? Se eu falar, é uma coisa muito curiosa, assim, tanto quanto advogado e tanto como escritor, a gente parte de uma base de observador, né? Uhum. A gente tem que observar o mundo, e o mundo ele acontece de várias formas. Então, o escritor ou o advogado que está ligado no que está acontecendo no mundo, você consegue observar uma sociedade quando você vai escrever, seja para defender alguém, ou, por exemplo, no meu caso, como escritor também, quando eu vou escrever um conto. Então, a gente nunca pode limitar esse romance que o Marcelo falou. Depois que as luzes se apagam, é sobre um porteiro que era um palhaço de circo. Então, eu mergulhei na história do circo e tudo mais. E eu acho isso muito válido e que deixa a gente maior, de certa forma, né, como pessoa também. E eu acho muito curioso que toda vez que eu vou escrever alguma coisa que envolve sociedade moderna, ela envolve diretamente em novas formas de investimentos, em novas formas de ver a vida financeira, né? A molecada que está crescendo aí não vai saber o que é cheque, não vai saber
né? Eu tô com 38 anos, o Marcelão Não, tô com um pouco menos. O vai cabelo lembrar. branco não é idade, não. Você vai lembrar, não sei quantos anos você tem, mas Eu tô com 27, 27, eu já vi então, cheque. mas aquelas máquinas de Museu, né, cartão que você passava com papel carbono, né? Eu lembro Sim. disso. Eu Não, lembro essa eu disso. não vi, não. E Infelizmente eu vi. Eu já peguei um cheque mais moderno. Mais então. moderno. Não, isso é pra cartão de crédito. é cartão Ah. de crédito, você ia na loja, eles passavam uma máquina com carbono, te entregavam um carbono e pegavam um carbono pra ele, assim. Nossa senhora. Eu lembro disso, cara. E é engraçado, né? Era uma época que eu não tinha cartão de crédito, mas eu lembro dessa história. eu não também. lembro que tinha cartão de crédito. Meu pai trabalhava em banco, então eu lembro que era comum eu ver isso, É. sabe? E toda vez que a gente vai observar a sociedade, você sabe disso que parte, né? Eu até brinquei que eu não conheço nada, né, de criptomoeda, mas eu tenho muitos amigos que têm. Eu tenho um sócio que investe nisso, e gosta e me explica como é que funciona e tudo mais. Então eu acho que nessas observações eu acabo absorvendo um pouco, assim, né? E a criptomoeda foi muito assim que eu conheci, com amigos. Entendi. E todo mundo, primeiro, quando surgiu a primeira vez, o papo, tinha um amigo que está em Poços hoje, mas ele mora nos Estados Unidos, ele que sugeriu, isso tem uns 3, 4 anos, sugeriu pro meu sócio comprar, e falou, não, comprar porque a gente conseguiu montar a produtora de um filme aqui com o Bitcoin, né, que era o que era comercializado, a criptomoeda que era comercializado. Uhum. E foi assim que eu entendi, que eu não sabia direito, e lá fora já estava um pouco mais avançado, assim, e foi meu primeiro contato, assim, foi dessa forma. Sim, que Entendi. legal. Porque, na verdade, quando a gente comenta de criptoativo, criptomoeda, ele envolve esses outros lados que a gente até vai entrar um pouco aqui, que não é só necessariamente a parte financeira, Uhum. envolve essa parte comportamental também, que esse Também. mundo traz pra gente com essas inovações e até essas metodologias ou formas de pensar e de viver diferentes, né? Porque, bom, falando do Bitcoin especificamente, depois que eu sempre falo isso, que você pula a parte dela como moeda, você mergulha em outro universo. Vamos dizer assim, entre aspas, você não dá mais muita atenção àquilo, você vai focando em outra. Uma coisa, que nem você falou, vai puxando a outra. E aí, eu, pelo menos, tô nesse patamar. Sim. E esse patamar ele desemboca em outros patamares, outras formas de reflexão. E é isso que é interessante, porque, por exemplo, você é um escritor. Além disso, você também foi debatedor agora na Flipostos, né? Sim. Então você tem Falamos sobre direito empresarial, inclusive. Direito empresarial. Fábio Ulloa Coelho, que é um professor da PUC São Paulo. top. Ele É um muito professor bom. que a gente estuda direito empresarial. Isso. Também usei os livros deles na Todo faculdade. mundo usa Acho Fábio que todo Coelho. mundo, né? É universal. E foi até curioso esse papo com o Fábio, porque os livros dele são muito técnicos, são quase que manuais, né? Que mostram conceitos básicos do direito comercial. E ele vai a fundo, né, no direito empresarial, ele fala sobre SA e tal. E ele veio falar especificadamente sobre um livro de cunho filosófico, que ele fez uma análise sobre as desigualdades sociais no livre mercado. Eu achei muito curioso, né? E eu que achei que o papo poderia render muito ligado ao direito empresarial por ser ele, né? Uhum. Acabou sendo um papo totalmente político-filosófico, assim, sobre uma análise estrutural da sociedade, como que algumas falácias são pregadas, né? Algumas falácias neoliberais, algumas falácias socialistas. Ele faz essa análise no livro dele. Ele critica a todos, ele digamos assim. critica. Ele não toma um partido. Isso, ele não chega a tomar um partido, mas ele faz uma análise muito aprofundada, mas de cientista social, entendeu? Sem essa coisa que tá hoje, né, que você não consegue falar sobre nada, que parece que você tem que ter um lado, que você tem que estar numa disputa Tem que sempre, tomar um né? partido. Então foi muito rico, assim, e eu achei curioso que foi uma professora da Federal de Santa Catarina que estava com a gente, que ela era professora até de artes cênicas, assim, então foi um papo muito, muito amplo que a gente nunca imaginou que pudesse sair numa mesa com o Fábio Ulloa, né? E que em tese não se misturaria. Que tese não se misturaria. E foi um papo muito de encaixe, assim, foi muito legal. Porque Inclusive cada um tá gravado, se o pessoal quiser assistir, foi na Sala Minas, a gente gravou aqui no Teatro do Palace. Tá na Sala Minas, na flipocos.com, só. O pessoal quiser acompanhar. com Legal, certeza, vou acho dar uma que vale conferida. Legal. Pra ser sincero, eu devo ter visto, mas me desatentei, eu não sabia que ele tinha vindo aqui em Poços, não teria participado. Foi virtual. Foi virtual? Eu tava no teatro, ele tava na casa dele. Entendi. A gente ficou no que palco, facilita bastante. Sim. Facilita.
A Flippostos vai ser presencial em setembro. Aí volta a ser presencial. Aqui Eu Ah, sinto muito bom, falta. né? Eu sinto falta Muito porque bom. é bom, né? Tomar um shopping depois e tal. Sim, com certeza. Sem É a hora dúvida. que você consegue extrair Legal, muito pô. conteúdo das Demais, pessoas. demais. É uma hora que ela se acalma pro mundo, ela tira um pouco as armaduras e Nossa, ela demais. abre um pouco o Demais. coração. É onde para e pensa, né? É. Não, e às vezes você nem para e pensa, às vezes você só fala ali. E Sim, você sabe, Porque quando você tá num podcast ou numa entrevista, alguma coisa, você tem que fica falar com os tem seus que- freios. Isso. E quando você está presencialmente, a gente vê, eu gosto desses papos presenciais, igual a gente está aqui tendo, mas, por exemplo, a gente teve 2 anos de reclusão, né? O mundo parou, né? De uma vez. De uma vez. Tem até um escritor que chama Ailton Krenak, que ele é indígena, ele fala, para salvar o mundo, as pessoas falavam que não tinha como o mundo parar. E o mundo precisou parar porque simplesmente foi obrigado a parar e ele parou. Então é possível parar o mundo, ainda que seja necessário parar um dia para salvar por causas ambientais, por exemplo. Mas a gente teve uma geração que cresceu nessa parada do mundo, né? Pessoas que saíram dos 16, 17 anos para os 19, 20 anos. Sim. Então intensificou muito a coisa do virtual. E quando você tem, por exemplo, a gente estava falando de criptomoeda, quando você tem no seu celular todos os seus contatos afetivos, então você tem as pessoas que você gosta ali, as pessoas que às vezes você nem conhece pessoalmente, mas sei lá, os meninos com as meninas, ou enfim, com os meninos também. Quando você tem esse alimento ali na mão, você tem seu banco, você tem seu plano de saúde, você tem tudo, a tendência é muito o afastamento, né? Sim. Só que a sociedade que não compartilha presencial, né? Ela também é uma sociedade doente, né? A gente que é do direito fala, eu acho que era o Nelson Gria que falava, que o juiz tem que descer no pátio, sentir o suor do povo e depois decidir. Eu acho que é isso também que essa parada de pandemia faz a gente pensar também, né? Eu vi o Walter Principalmente Longo, no começo da Principalmente no pandemia. começo. Walter Longo, eu acho que ele, não lembro bem a profissão dele, mas enfim, ele era um daqueles membros do júri lá, do aprendiz lá, com Roberto tá. Justus e tal. Era muito entendido, muito inteligente. Ele falava assim, em relação a essa reclusão, ele falava assim, a gente precisa voltar a ter a socialização presencial, porque é só na socialização presencial que a gente começa a ter nosso ócio criativo exposto. Porque a gente precisa ir pro cafezinho, a gente precisa ter essa interação social para que de repente o seu cérebro comece a pensar novamente coisas diferentes do que ele pensa. Olha Não, só. você fica só no home office, é uma repetição das coisas e você não cria a sua dificuldade. Não sei, eu conheço algumas pessoas que disseram, não sei você, que tiveram um bloqueio criativo, principalmente pessoas que mexem com marketing social ou com publicações. Elas falam assim, eu ficava tão em casa, que eu não via mais nada além do computador. E isso me bloqueou. Eu precisei sair um dia para ver um pouco de árvores. Precisou ficar offline, por assim dizer. Para quem trabalha com criatividade, o contato externo é imprescindível, né? Você não consegue ter isso, né? É curioso você falar, porque quando você tem pessoas que você conhece só da internet, quando você conhece pessoalmente, parece até que muda a personalidade das pessoas, né? Tem pessoas que eu conheço que são raivosas na internet, brigam muito, falam muito, e presencialmente é outra pessoa. Então eu acho que até o hater, né, que quando fala muito mal do outro ali, fica bradando aos mundos, a hora que encontra a pessoa fala, agora não tem coragem de falar, parece. Então, de certa forma, você tem um modulador de personalidade também, né, na tecnologia. É engraçado isso, né? Isso é verdade. A gente pode caminhar, né, para o direito e para a literatura. Por mim, sem problemas. Eu estava querendo caminhar um pouco para a literatura, aproveitar um pouco. Claro. Aqui, um escritor renomado. Ainda não, mas chego lá. Não, pra gente pra cidade... Regionalmente, você já é uma pessoa renomada e conhecida. Sim. Obrigado. Eu vou ter que contar uma coisa que o Tadeu comentou em off. Spoilers. Ele comentou em off que o Fábio com ele já assistiu. Já ouviu o podcast. Pô, fiquei mó feliz a hora que eu falei isso, cara. Fiquei felizão mesmo. Ah, é? O Fábio falou assim, pô... Eu escuto seu podcast. Fiquei felizão. Tá gravado isso pra provar que eu não tô mentindo. Tenho provas. É a pessoa que é do direito trabalha com provas. Trabalha com provas. E a gente realmente acha que às vezes o alcance é restrito, é pequeno, e de repente um Fábio Coelho, que é um grande autor de direito. Pois é, e que tem esse interesse, né? Eu falo que os profissionais do direito, quando a gente fala que vai fazer direito, né? Acho que deve ter acontecido com vocês também, né? Muitas pessoas falam assim, você vai ter que ler muito. Você vai fazer direito, você vai ter que ler muito. Você gosta de ler, vai fazer direito. Só que as pessoas não sabem que
no universo acadêmico, a gente lê muito pouco literatura. Uhum. A gente lê muito livro técnico, né? Uhum. Livro de doutrina. Um ou outro professor dá um livro pra gente ler, às vezes o programa da faculdade te faz ler um livro por semestre, tem gente que acha até ruim ler um livro por semestre pra fazer uma prova. E às vezes é mais voltado à filosofia também, provavelmente É, dito, que um livro, que um romance. não deixa de ser também um livro de filosofia técnico, né? Uhum. Da filosofia enquanto academia, né? Uhum. E eu acho que isso sim é um déficit que tem, porque o direito sendo uma ciência humana, a literatura ela é muito imprescindível, né? Eu falo que se os operadores do direito lessem mais literatura, talvez as decisões fossem melhores, fossem mais humanas, talvez as discussões não seriam tão é, emblemáticas como são e às vezes rasas, né? A gente vê, né, não só aqui em Poços, mas na região toda, promotores que atuam na área criminal, que atuaram na área criminal, que não vão em presídio, não gostam. Uhum. Isso para mim é um absurdo. Mas se essa pessoa, se ela não tem essa intimidade com a matéria e não quer, ou por alguma razão está naquela matéria, se ela lesse um livro, por exemplo, talvez ela entendesse. Ou promotor e juiz que nunca foi processado, vai ler o processo do Kafka, por exemplo, que você vai ver a angústia que é, ou vai ler Crime e Castigo do Dostoiévski, que você vai ver qual que é o conflito que uma pessoa tem quando comete um crime, por exemplo. Exato. E, Eu tava pensando nesse livro, a pessoa que não você tava sai, né? falando dessa situação. Porque o Crime e Castigo é angustiante, né? Só que não lê, aí as pessoas saem de uma estrutura de academia, vai para um cursinho, estuda muito para um concurso, passa no concurso, não tem envolvimento social nenhum, e a partir dali começa a tomar decisões sociais, que é muito sério, né? Então eu acho que nesse ponto a gente peca um pouco. Né? E às vezes se fecha numa bolha. Porque Muito comum. às vezes não lê literatura e vai para as redes sociais. E as redes sociais com seus algoritmos, eles só trazem informações relacionadas ao que você gosta. Pois é. Então não te É, o traz conteúdo uma forma de direcionado. pensar. E falar que as É. pessoas não vão gostar, muita gente fala assim, eu não gosto, é porque tá lendo um livro errado. Você tem que achar o livro que você gosta. Por Isso é exemplo, a gente verdade. tem o Itamar Vieira Júnior, que hoje ele é um best-seller no Brasil, que ele tá levando um conhecimento do Brasil de interior através do livro Torto Arado, um livro incrível que todo mundo tem que ler. Foi lançado agora e já é recorde de venda, vai virar série. É um livro, por exemplo, que você entende um pouco do Brasil do fundo, você entende um pouco do Brasil de interior, o que está acontecendo. E hoje, com a internet, você consegue ler tudo, você consegue ter acesso a tudo. Se você tem uma boa literatura, hoje você conhece o Brasil inteiro, sem sair da sua casa. Na hora que você comentou isso, eu vou trazer um pouco para você também. Desculpa, depois eu faço para você. Não, manda lá, sem problemas. Quando você vai escrever um livro, que você comentou no livro Torturado agora, que ele vai para esse Brasil mais do rincão, do fundo, o escritor ele tem essa obrigação também de estar lá, de vivenciar um pouco aquilo, não necessariamente sofrer na pele, mas ele tem a obrigação de repente conversar com pessoas que vivem aquilo para quando escrever ter uma verossimilhança maior. Isso realmente é verdadeiro? Eu acho que é em partes, porque você hoje você consegue fazer observações muito amplas. Você tem escritores que nunca saíram do país e que conseguem contar a história de todo mundo, por exemplo. Porque os sentimentos são muito parecidos, né? Hoje você consegue, por exemplo, ambientar um livro numa Segunda Guerra Mundial, sem estar na Segunda Guerra Mundial. Hoje um escritor consegue, com base nos livros, com base nos depoimentos, no que viu, no que vê, Ou às vezes um ambientar. jogo de pela fidelidade de reprodução. Assim, mas ele tá buscando a informação relacionada. Isso, porque o que eu acho assim, eu particularmente gosto. Se eu posso estar num lugar, se eu posso ambientar, tem cenas dos meus livros que eu vou num lugar que eu penso aquele lugar e eu estou lá, às vezes até para gravar e tal. Mas por outro lado, o que eu acho que a literatura faz com o escritor e consequentemente quem lê, é a identificação e, para usar uma palavra da moda, a empatia que você consegue ter com algum personagem. Então, se o escritor conseguiu ter empatia com alguma situação, ele automaticamente consegue passar essa empatia para a história, que automaticamente vai tocar as pessoas. Porque se o escritor, na minha opinião, ele escreve para forçar uma empatia, para agradar um público, ele não alcança. Ele precisa, o Itamar, por um acaso, ele passou anos escrevendo esse livro, né, tô dando um exemplo dele, mas quando você verdadeiramente se toca, você consegue fazer com que o leitor se toque também. Por exemplo, no meu livro Sebastião e Clara, que é a história de um morador de rua. Eu tive quando eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui de Poços, a gente foi numa inauguração de uma sala, das 2 celas de fora, no regime semiaberto, que seria. Depois virou cela feminina. E aquela cena mexeu muito comigo, assim, autoridades lá comemorando a inauguração de uma cela.
2 celas. O que a princípio pode ser uma coisa positiva para os direitos humanos. Olha, você ampliou você vai dar mais dignidade para as pessoas e tal. Só que não é estranho uma sociedade inaugurar, aí teve uma espécie de uma comemoração, assim. E eu levei essa cena até pro livro, para ter, né, um coral e tal, enfim. Que em algum momento o meu personagem, ele é preso. E essas coisas, por exemplo, mexem muito comigo, que nem nesse dia, na época, um promotor que nem está em postos, mas foi na inauguração, porque ele não gosta mesmo do presídio. E quando você vê que uma estrutura social, ela está prendida naquilo, você consegue contar aquela história, por exemplo. Eu contei essa história de um jeito que eu vivi muito ali, próximo, e quem lê meu livro e consegue se sentir, consegue visualizar e sentir aquele momento. E causa estranheza. Tanto que é uma das cenas mais comentadas com as pessoas que leem. Falam, nossa, que bizarro aquilo. Aí eu falei, aquilo aconteceu. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos Você tá reais. brincando, Valeu cara. uma nota de rodapé, baseado em fatos reais. E foi, cara, foi real, assim. E as pessoas. Hoje eu participo a gente tá falando de presídio aqui por ocasião, mas eu participo do projeto de remissão de leitura com o professor Davidson na PUC. É muito legal você levar livro para as pessoas que estão lá. E o interesse deles tem aumentado. As pessoas querem ler livros, eles querem ler aquele livro, querem ler uma continuação. Tem gente que pega, porque pode fazer a resenha de um livro por mês. Uhum. Tem gente que pega 3, 4 livros. Eu falo, olha, às vezes você só tá dando oportunidade, que a pessoa para ler, porque o livro ele tem essa magia, né? Então, se o escritor consegue fazer, independente de onde ele está, ele conseguir passar aquilo, o tempo do livro é outro. Eu tava até falando em off aqui. O tempo do livro é outro. Hoje você pega um celular, você consegue ter acesso imediato a qualquer jornal do mundo. Uhum. Você consegue ler qualquer notícia do mundo, ler manchetes e sair. O livro não. O livro é como o vinil, você tem que parar, pegar o livro. O livro é lento. Às vezes você vai ter uma cena de uma pessoa que vai fazer um café em 3 páginas. E é lento. É lento. Então o livro te obriga a te desacelerar. Como o vinil também. O vinil te obriga a pegar um disco, colocar no disco. Ele toca meia hora, aí ele acaba, você tem que ir lá, tirar a agulha, virar ele, trocar. É outro ritmo. E às vezes as pessoas estão ansiosas, elas estão apreensivas com a vida, porque elas não têm mais um ritmo normal das coisas. A coisa é tão acelerada que ela não consegue. Então eu falo que a literatura ela me traz para um ritmo analógico, por assim dizer. Isso, um ritmo analógico. Fazendo uma analogia tecnológica aqui. O ritmo analógico, porque eu paro. É o momento que eu paro. Eu vou ver sobre o que está acontecendo, assim. Eu estava lendo um livro ontem de uma menina que eu vou entrevistar, Mariana Ferrari, que chama Entre o Caos e a Humanidade. Ela pegou pessoas invisíveis aos olhos sociais, né? Pessoas sem destaques, e ela conversava com essas pessoas, pedia para essa pessoa contar uma história da vida dela, e ela transformava aquilo num conto. Então ela fez vários contos de pessoas invisíveis de São Paulo. É incrível, é lindo isso. Qual outra sensação a gente teria? Às vezes você vai ver isso num site, você vai, que legal, deixa eu ver. Aí lê um pouquinho lê um pouquinho outro, lê um pouquinho, legal, adorei esse negócio, reposta, compartilha. Agora no livro não, tá lá. Ou nem lê, às vezes é só chamada. De escritor que me causa a sensação de parar e travar mesmo, eu, até hoje, assim, lógico, vários tem isso, mas um que prende mesmo é o Ken Follett. Quando eu li Os Pilares da Terra, eu fiquei travado ali no livro. Os Pilares da Terra é um livro enorme, que nada mais, nada menos conta a construção de uma catedral por várias famílias, e você para ler. O Ken Follett tem essa magia, né? Foi esse dele que me travou e um que dele também chama Trilogia ao Século, que ele começa contando... Queda de Gigantes primeiro. Isso mesmo, que começa contando a história das famílias na Primeira Guerra e vai até na eleição do Obama, em 2008. A Queda de Gigantes, Inverno do Mundo e Eternidade por um Fio. Isso mesmo. É o Ken Follett. E, por exemplo, essa trilogia, ele tem 600, 700 páginas cada livro. O primeiro é 1000. 1000? Você lê numa tacada. O primeiro é o da capa laranja, né? Queda de Gigantes. É incrível. Ele conta de 5 visões do mundo da Primeira Guerra, da Primeira Guerra, né? No começo, acontecendo. Ele fala de uma família alemã, inglesa, americana, russa. E você fala, nossa, cada hora que ele conta a história de uma família, você fica do lado daquela família. Sim.
Porque eu costumo falar isso, quando você conhece a história, E ele você insere os se personagens sintoniza, nos né? eventos históricos, no decorrer de tudo também. E os torna eventos muito históricos são reais, interessante. né? Sim, Isso eu acho incrível, assim. desde incrível. da guerra Da em formação si. política, né, da personagem, da mãe lá do menino, da formação política dela, que ela vai pro parlamento depois, é muito bacana. Sim. Tem também a história pelo lado da arte, quando ele tem um personagem que é da ascensão das bandas de rock. Sim, Também sim. é muito Que interessante. finaliza muito bem, né, a trilogia, né? Eu também achei. Achei E muito eu bom. achei muito legal. Ele, o Ken Follett, Vou pra ler quem esse não livro. sabe, ele tem Esses livros. o livro mais famoso dele, Em Nome da Rosa, que virou filme, famoso pra caramba, fez muito sucesso, né? Tem esse, tem um Ah, não, outro. Em Nome O nome da Rosa é do Humberto Eco. É isso que eu confundi. pensei. É, eu acho que é do Humberto Eco. O Um Ken de Follett é o Guerra. Buraco de Agulha, Isso. que é dele. Não, é do Humberto Eco, desculpa, confundi. Que é do Cemitério de Praga, mais moderno. Do Humberto Eco, o último que eu li foi o número 0. Número 0, muito bom também. Você achou? Eu achei bom. Eu achei que a ideia foi boa, mas não sei se é porque também não estava muito no espírito. Quando eu li, não me segurou tanto. O Humberto Eco, eu acho que ele tem um problema de, às vezes, ele quer impressionar outros escritores, parece. Às vezes eu tenho essa sensação. É, pode ser. Ele tem aquele preciosismo, às vezes, me incomoda um pouco, mas eu acho ele muito bom. Às vezes eu até releio e tenho outra impressão, sem pode dúvida ser. alguma. Mas o que você estava falando, até fazendo um paralelo aqui, que eu achei muito curioso, né? Falar até do Ken Follett, que ele consegue ter essa magia, porque quando você conhece a história da pessoa, você se solidariza com ela. Sim. Uhum. Seja qualquer pessoa. E quando você vai para uma pessoa tida como excluída, né? A gente está falando do presídio, mas qualquer situação, uma pessoa que, sei lá, que ela é tida como um mau caráter, foi isolada da vida. Quando você vai ouvindo as histórias, você consegue sentar do lado daquela pessoa e, por alguma razão, humanizá-la. Então, quando você tem uma sociedade tecnológica que passa a desumanizar as pessoas, você cria uma sociedade automaticamente odiadora que pode levar à barbárie. Então, por isso que eu acho que é fácil odiar na internet. Fácil. É muito fácil, porque você pega uma pessoa, vamos supor, você escreve, eu não te conheço, você escreve uma opinião política que eu não concordo. Eu já vou lá e já te destruo nos argumentos, e você vai, retruca, nós dois passamos a ser inimigos. Só que eu não sei a sua história, eu não sei de onde você veio. Às vezes a sua história te levou para esse caminho, às vezes a sua história ela é tão bonita e tão forte quanto a minha. Ou às vezes, na verdade, foi só um revide. De repente, eu me equivoquei numa palavra ou uma expressão. Você vem, de repente, atacando a minha pessoa e não o meu argumento. Pois é. E aí eu, como ato de revide, eu também começo a te atacar ou começo a criar essa celeuma contigo. E a gente vira inimigo porque talvez eu tenha cometido um deslize. Pois é. Mas não necessariamente eu seja algo relacionado àquilo que foi escrito. Eu tô trazendo pra mim, né? Mas é verdade, é verdade. Nesse caso, como é que é mesmo? É falácia nesse caso, quando você ataca a pessoa e não argumenta, é ad hominem, não é? Ad hominem. Porque é fácil você desumanizar as pessoas na tecnologia, no celular. Porque parece que se você desliga o celular, você elimina a pessoa da sua vida. Né? É o que você comentou, né? Nessa personalidade da pessoa presencial. Pois é. É uma pessoa que odeia na internet, de repente, presencial ela é uma pessoa cordata. Pois é. E todo mundo é digno de ter uma grande história, porque todo mundo tem uma grande história. Se você falar com qualquer pessoa, em algum momento ela vai falar assim, nossa, a história da minha avó daria um livro. A história do não sei quem. Nossa, a minha história daria um livro. Aquele episódio em específico. Nossa, sei lá, meu tio conta muita história engraçada. Olha, merecia um conto, um livro. Todo mundo tem uma história incrível. Se você falar pra qualquer pessoa, me conta uma história da sua família. Você tem, eu acho até curioso, eu tenho um lado da minha família que é italiano, descendente italiano, constante. Porca miséria. Aí teve um encontro da minha família, pela primeira vez, um encontro com os brasileiros e os italianos, e lá eu fui descobrir algumas histórias da minha família. E eu descobri que o meu bisavô, ele morreu na Itália. Meu bisavô, meu tataravô, não lembro. Mas numa aposta de quem comia mais ovo. E ele e o cara morreu. O cara desafiador. Deu um empate, então. Aí eu falei, mãe... Quem morreu primeiro? Eu falei, mãe, como assim? Eu não sabia dessa história. Essa história é sensacional. Você não esconde uma história dessa. Essa história você tem que contar pra todo mundo, porque ela é incrível, cara. É uma história assim, uma pessoa perdeu a vida apostando pra comer um ovo num bar. Então, tipo, não tem como não exaltar uma história dessa, assim. Você lembra daquele
seriadinho, né? Que tem, não sei se é seriado, 1001 Formas de Morrer, sei lá, uma coisa assim. Não lembro. Já viu? Eu já- Acho que não é da minha época. Esse eu não vi, não. Eu lembro que veio aqueles livros grandão, 1001 coisa antes de. Mas 1001 Formas de Morrer. E aí Eu aparecia prefiro a pessoa nenhuma. morrendo. Mas eles mostravam, contavam a história inusitada. Tudo história inusitada. Uma pessoa que jogou um dardo, aí correu, olhou pra trás e virou e morreu. Nossa. Sabe umas coisas? Aham. O seu bisavô Ele numa dessas daria. Eu histórias. acho que seria É legal. verdade, eu concordo. Mas, ô, Tadeu, falando de história, de livros e tal e tudo, a gente até conversou com um dono de editora aqui, o Rafael. Aliás, é um papo legal, eu recomendo vocês assistirem. Querido Rafael Allen. Sim, Da conheço, Dialética. mestrado com ele, Você conhece ele? Conheço. Então, Pô, ele tava até pegando esse panorama tecnológico que tá vindo. Como que você acha que as editoras vão se adaptar nisso? Por exemplo, a gente tá numa fase muito especulativa, principalmente do metaverso, do que seria, uhum. como vai ser restrito aqueles óculos que você coloca na cara com alguns dispositivos, já vai ter algo mais tátil que traga sensações. Vai ser parecido, por exemplo, igual o HoloLens da Microsoft, o óculos da Meta, do Facebook. Uhum. Como que você enxerga tudo isso para literatura? Até porque vai ter algo ali. Até porque o termo metaverso ele veio da literatura. Sim. Ele não existia antes. Eu acho que são dois cenários. Esse que a gente está falando de criação, Certo? ele é um. A criação, ele envolve sensibilidade, ele Criação envolve do livro ou do metaverso? a criação do escritor. Tá. Ah, tá. Né, o conteúdo literário. Processo de criação do O processo de escritor. criação do escritor, ele parte de uma coisa muito subjetiva, apesar de a tecnologia, né, tá desenvolvendo algoritmos capazes de escrever livros, essas coisas que eu acho que vai ser muito difícil acontecer, porque eu acho que tem coisas que de fato a mente humana ela é Eu acho Mais que pode capaz. até Mais escrever capaz. o livro, mas não quer dizer que vai ser um bom livro. isso. E às vezes até pode ser um bom livro, mas o sentimento mesmo de você saber que tem alguém por trás ali, eu acho que tem isso também, né? Então, eu costumo falar assim, quando você tem um mercado editorial, você não necessariamente está falando de literatura, o mercado editorial literário, não necessariamente está falando de literatura, Sim. porque é uma empresa que quer vender livro, é uma empresa que quer partir de pressupostos econômicos, que quer discutir receita, discutir, né, despesa e tudo mais. Quando a gente fala, né, do cenário do metaverso hoje que está em voga aí, a literatura em si, o conteúdo literário, ele se ocupa muito das distopias. Sim. Né? Ele nunca vê com bons olhos os conteúdos literários Sim. que eles falam, né, dessa coisa caótica. Mas eu já penso o contrário, assim. Eu acho que essas coisas de ficar negando evoluções tecnológicas é um erro, e a gente sabe que muita gente já cometeu esse erro. Antigamente os escritores falavam assim, não, eu não quero mexer com rede social. Hoje são raros os escritores, inclusive clássicos, que não estão na rede social, ainda que não poste tanto, mas é um ou outro que não tem. No mínimo ele delega. No Ah, eu mínimo, não quero delega, mexer, contrata uma equipe para fazer por ele. Pois é. E o metaverso, que é um universo... Eu particularmente sou muito curioso, eu adoro ficar vendo essas coisas assim, tecnológica, de espaço também, eu gosto muito de espaço. E quando você vê um metaverso que pode ser real, a gente não sabe o tempo ainda, porque isso tem gente que fala que é rápido, tem gente que fala que vai demorar, Uhum. mas Tudo, né? Tem opiniões. eu acredito que você vai ter um mundo que você, sei lá, você vai conseguir poder ler um livro, se você gosta de ler um livro no jardim de Versalhes, na França, por exemplo, você vai conseguir, talvez, com o metaverso estar lá, ou você vai conseguir ler no Gabinete Real Português no Rio, você vai poder conseguir sentar lá e ler um livro, por exemplo, a parte visual, assim. Agora, a parte de livro mesmo, de leitura, de mercado editorial, se vai vender, ter comércio dentro do metaverso, eu acredito que sim. Uhum. Já tem tanto isso. Hoje você tem quantas plataformas lendo livro, vendendo livro, negociando livro. Isso que eu ia comentar contigo. E a gente até comentou um pouquinho off. Me surpreendeu na hora que você comentou que o virtual agregou leitores. Agregou leitores. Porque tem o leitor do livro físico e agora o leitor do livro virtual, digamos assim. Quando começou, eu tive numa mesa lá em Paraty, em 2019, que tinha uma menina da Amazon lá. E foi levantado esse debate, que quando começou essa onda de livro e-book, as pessoas achavam assim, vai ser um substituto. As pessoas vão parar de produzir livro físico, só vai ter livro
Diminui custo, sei lá o que, sei lá o que. Isso não aconteceu. Isso foi uma surpresa para o mercado. Porque o mercado ficou assim naquela corda bamba. Agora vai ter e-book, então quer dizer que não vai ter mais livro físico. Imprima ou não imprima? Só que quando você teve um ano seguinte com um aumento de venda do livro físico e venda também do e-book, você vê que começou a ser pareado. Tanto que a Amazon, por exemplo, ela cobra às vezes até mais caro um e-book do que um livro físico. Antigamente era muito diferente. Era o livro físico, tipo, R$30, o e-book 10. Pois Agora você vê que o negócio tá quase ou igual ou próximo porque demais. não é, porque justamente a gente tá falando da Amazon, que é a maior, né? Sim. Mas justamente porque ela entendeu que não são substitutos nem concorrentes. Eles são trocando agregadores. livro. Isso. Mas a pessoa você que vai comprar, ela vai comprar. Você disse que ela entendeu isso agora, mas lá atrás ela apostava só no digital ou não teve Lá essa atrás, sensação? quando foi assim, quando começou a atenção de e-book, teve muita resistência dos escritores, do mercado editorial. Não o mercado editorial, mas muita dúvida. Para onde que a gente vai? Vai substituir? Vai acabar o mercado físico? Hoje, as livrarias estão acabando, estão fechando, não é porque não está vendendo livro físico, é porque o livro físico na internet mais barato. Consegue competir. Você consegue competir, você tem Isso é preço. verdade. E assim, eu sei que é legal, eu inclusive apoio pequenas livrarias, eu apoio sebos, eu gosto disso, mas não é sempre que dá para você ter 30, 40 reais de diferença de preço. Às vezes, absurdamente. A diferença é o preço de outro livro, muitas vezes. O que eles tendem Sim. e tentam fazer, às vezes, é criar lá um cenário, uma história, para que você vá à livraria e, de repente, tome um café, leia alguma coisa, para criar um momento. Tem que ser algo além do livro um pouco. Porque o produto em si é um produto. Você compra um livro aqui ou ali, é a mesma coisa. O que vai diferenciar o preço? Pois é, e as livrarias não estão fechando porque não está vendendo livro, elas estão fechando porque o mercado da internet está vendendo muito mais. Sim, é triste, sem dúvida. É triste. Precisa ter uma reforma nisso, precisa ter estímulo do governo? Precisa. O livro no Brasil é caríssimo. Você vai pagar 50, 60 reais num livro, uma pessoa que ganha um salário mínimo, tem 3 filhos. Se os 5% se 3 filhos pedem um livro no mês, ele vai comprar, ele vai gastar 150 reais num... 15% Você comentando, em 3 livros. Você comentando isso de governos estimular a leitura, eu não tenho certeza, aliás, vou até conferir isso também. Se eu não me engano, antigamente tinha um serviço governamental de encomenda de livros. Porque uma vez eu fuçando umas velharias lá em casa, eu achei tipo um recibo assim, aí tava a descrição, acho que foi a minha avó que comprou. Tava a descrição do livro que ela queria e em cima tava serviço estadual ou nacional de livros, alguma coisa assim. É até algo curioso agora que eu me recordei. Vou ver se acho isso lá em casa e confiro. Conto no próximo episódio. Mas o que eu acho que está acontecendo com esses estímulos todos, né? A gente não tem preço e a gente tem um governo hoje que está independente de qual partido a pessoa que está em casa de qual ideologia. Mas a gente tem um governo que está acabando com a nossa cultura. Isso é fato, não dá para esconder. Eu que trabalho com cultura, que conheço pessoas que trabalham, é praticamente unânime isso. Então a gente não tem um incentivo para o escritor que está começando. A gente não tem um incentivo. É muito comum, acho que eu até falei com você, Marcelo, em off, é muito comum quem está começando a escrever achar que vai escrever, que o mercado editorial vai se interessar pela pessoa, vai comprar o livro dela, vai distribuir e ela vai ser um sucesso. É muito comum. Hoje, se um escritor vende 2.000 livros, ele é um puta escritor. 3.000 livros, ele é um puta escritor. A editora faz festa para um cara. Claro que tem as exceções das exceções, igual a Itamar, a Aline Bey, que vendem aí 100, 200 mil livros. Mas quando você tem um incentivo, por exemplo, Portugal tem um programa que qualquer pessoa de língua portuguesa, se mostrar para eles que tem interesse em produzir um livro que envolva alguma história com Portugal, eles patrocinam a pessoa e a pessoa fica lá numa residência literária por 6 meses, 1 ano, recebendo para escrever um livro. Isso, de certa forma, você valoriza. A gente não tem isso, né? Então, o mercado editorial, tendo esses novos desafios agora, eu não sei como, vocês vão falar até melhor do que eu, mas a perspectiva do metaverso, eu acredito que não vai ser tão longa, né? Tem gente que fala que isso não vai acontecer. Eu já acho o contrário. Tudo que fala que não vai acontecer, acontece. Porque o negócio está muito ali. Sim. E acho, né? Que a gente tem previsão é que talvez aconteça com a gente vivo, super vivo. Sim, eu também. Não é uma coisa, daqui a 80 anos, não. A tendência é que seja rápido. É uma coisa, eu vejo assim, nesse momento, assim,
A ideia é o que você falou, às vezes fala que não vai acontecer, acontece. Eu também acho que vai acontecer. Agora, a grande pergunta é como que vai acontecer? É, Que formato que vai tomar? Ô, Tadeu, você comentou desse novo escritor. Eu tô com duas curiosidades. E essa curiosidade remete a pessoas mais jovens. A primeira é, tem uma nova safra de escritores. E eu falo uma nova safra é pessoas abaixo de 30 anos. uhum. E tem essa nova safra de leitores também? Ou você acha que essa nova, abaixo de 30 anos, essas pessoas não estão lendo muito porque fica muito em rede social ou elas estão lendo sim e surpreende? E se são pessoas interessadas também em escrever? Hoje a maioria das pessoas que estão interessadas em escrever são leitores, né, assíduos, né? Eu acho que um bom escritor é aquele que lê 3 vezes mais do que escreve. Mas o que o fenômeno da nova safra trouxe para a literatura, com a tecnologia, são os leitores de internet. As pessoas que leem literatura na internet. Uhum. Então é muito comum um perfil literário, uma pessoa que escreve, sei lá, poesia, ter muitos seguidores, pessoas que acompanham, que sabem, que quando lança livro não vende livro. Porque as pessoas querem ler na internet. Uhum. Então são 2 públicos. O que para mim é válido. A literatura para mim ela não precisa ser um livro físico. A literatura para mim tem em todo lugar. Você pega, eu falo com os meus amigos moçambicanos que escrevem, tem muitas regiões lá que não é alfabetizada, a literatura lá é falada. As pessoas contam histórias de forma de, né, principalmente no interior de Moçambique, não Maputo em si, mas a gente está falando aqui de uma realidade de e-book lá, não tem essa realidade. Eu falo porque eu conheço bastante os escritores de lá. Claro que tem o Miyakoto, né, a Paulina, que são os grandes nomes, mas no espaço menor. Então a gente tem um fenômeno até que eu critico, e quem me acompanha nas redes e no podcast sabe. Mas tem aquele cara que quer escrever, aquela pessoa que quer escrever, mas que não quer ler. Porque ele quer o sucesso, ainda que temporário, da rede social. Então começa a escrever, por exemplo, frases óbvias, frases clichês para conseguir os likes, para conseguir ter uma certa notoriedade, porque todo mundo hoje quer ser famoso, né, na internet. Aí eu sou crítico porque para mim parece que é meio que um desrespeito à literatura, entendeu? Não que eu seja crítico à forma de produção literária. Eu sou super entusiasta. Eu acho que tem que produzir É que você acha que onde é um for. copia-cola, quase. Eu acho que é um desrespeito. A sua pessoa não crítica gosta mais é daquilo. conteúdo, não a forma. Isso. Porque a molecada jovem, graças à internet, passaram a ler poesia. Hoje eu escrevo poesia na internet também, apesar de ter um livro de poesia. Mas na internet, o pessoal começou a ver que nossa, eu não preciso ler só os poetas clássicos, não preciso ler só Drummond e Pessoa, que são ótimos, né? Eu vou ler também, mas eu posso ler o meu amigo, que eu posso conversar com ele. A gente tem um fenômeno da poesia marginal, de periferia, que começou a difundir no Brasil, acho que uns 10, um pouco mais, os slams, que são as poesias faladas, que eles chamam de slam porque ele vem importado esse nome. Mas você faz competição de poesia falada. E o Brasil é muito bem nisso. Então você tem competições de poetas que vão escrevendo e ranqueiam e vão para fora. E tem campeonato mundial. Inclusive a gente tem pessoas que representam muito bem. A Luz Ribeiro, a Roberta Estrela Dalva, a Mel Duarte. São literatura falada e a pessoa fala, nossa, agora parece que eu estou gostando de poesia. E você desprende aquilo, né? O Sérgio Vaz, que é um poeta incrível, que tem o Sarau da Cooperifa, numa favela lá em São Paulo, ele fala assim, quando as pessoas, a molecada não gosta de poesia, ele fala assim, alguma música do Racionais, por exemplo, que é mais da intimidade daquelas pessoas, ela fala, nossa, eu gosto disso aqui, você gosta disso aqui? Então você gosta de poesia? Não, então eu gosto de poesia. Ele tem uma passagem bonita também, que ele fala, ele pega uma garrafa d'água e fala assim, o que é isso aqui? Aí a pessoa fala, uma garrafa d'água. Não, vamos pensar além. O que tem aqui dentro? Água. O que é a água? Vamos além. Aí alguém fala, a água é a lágrima. Outro fala, a lágrima é o mar. A lágrima é a saudade, a nostalgia. Viu? A gente está fazendo poesia. Então a internet ela possibilita essa troca de diálogo. Essa forma de escrever poesia de um jeito muito mais palpável da pessoa conseguir chegar a outra. Você está comentando, eu queria fazer um gancho numa fala sua. Você comentou muito, realmente, que as pessoas estão gostando muito da poesia, mas quando, de repente, essa pessoa lança um livro
com mais... Eu vou dizer essa palavra, mas por favor não me entenda de uma Uhum. forma pejorativa ou ruim, mas uma literatura mais densa. Eu falo que é um livro mais longo. Geralmente essa pessoa não vende muito. Você acha então que esse jovem ele tá indo mais para esse negócio rápido? Tipo, Eu- poesia que é. Você leu uma folha, digamos assim, tá? Por favor, não entenda. Uhum. Você leu uma folha e você não leu um livro. Eu acho que o que Mas aí você você leu uma folha, resolvi. Pronto, li o que eu precisava ler. eu E acho, aí eu não vou ler o livro inteiro. eu acho que o que você quer dizer é por que você abandonou uma literatura mais complexa? Parece Ficou que. por você É. busca o fácil, o difícil. Ah, não. Não dizer que a poesia seja fácil, por favor, Sim, não é sim. isso. É, entende? exatamente. O que eu quero dizer é. Um livro, por exemplo, que vocês estavam comentando, Crime e Castigo, tem 600 páginas. Uhum. Sim. Eu lembro de um espetacular, bom, top, Amos Oz, um negócio legal, mas é denso. Não que a poesia não seja, ela é muito densa, Sim, mas ela é rápida. E Não e não todos os necessariamente, autores. a poesia não necessariamente é todos. densa. Mas principalmente a poesia, que foi que você comentou, das redes sociais, É. ela é mais rápida também. É porque é uma coisa muito imediata, né? O Sim. escritor escreve, ele já tem um feedback. Qual escritor não quer ter um feedback na hora? Você tá achando que tá tendo essa migração? As pessoas estão parando de ler livros, de romances, e indo pra. Ou contos, talvez. Ela começa a ler mais conto que um livro. Entendi. É aquilo que eu falei no começo. Eu acho que ela produziu. Hoje nós temos dois tipos de leitores. Nós temos os leitores de internet. E esses leitores não compram livros. Eu falo porque muitos amigos escrevem na internet, lançaram o livro e ficaram frustrados. Falaram assim, nossa, não consigo chegar. Por quê? Porque tem um público leitor de internet. E na minha opinião, é um público que consome literatura de internet apenas. E esse público não quer, não tem interesse por livro. Só que desse público leitor de internet, você consegue começar a desprender pessoas para literatura física. Que é o pra quadrinho. literatura. É. Dá um quadrinho pra uma criança, daqui a pouco Isso. ela vai lendo, vai gostando. Por vai exemplo, eu tenho profundidade. um grande amigo, o Ciro conhece até, o Alisson, meu estagiário, que ele tinha tem loucura por literatura clássica. Vou dar um exemplo dele porque é uma pessoa próxima a mim. E eu tenho um podcast de literatura contemporânea. Né? Então, o meu podcast não fala de literatura clássica. A gente fala de literatura contemporânea. Pessoas que estão produzindo poesia e literatura em geral. Ele passou a ler literatura contemporânea. Ele falou, nossa, eu não sabia que tinha tanta gente escrevendo poesia assim. Eu não sabia. E ele tem 22 anos. Eu não sabia que tinha tanta gente escrevendo poesia assim. E agora eu tô gostando dele. Começou a curtir, porque a gente tá vivendo o nosso tempo também. Porque a literatura ela é um registro documental do nosso momento. Então, se você consegue entender uma sociedade, se você lê os poetas do século XX, você consegue entender aquela sociedade, você consegue entender a literatura, sei lá, da Revolução Francesa, lendo os escritores da Revolução Francesa. Então, você tem pessoas produzindo e que estão gerando leitores, sim, numa crescente. Mas você tem as pessoas de internet. Então, eu não vejo como assim, como excludente uma da outra, Mas você como acha uma que essa substituição. por exemplo, é uma pessoa mais velha e a da internet é uma pessoa mais nova? Ou não tá tendo esse perfil, não, separado? Não, eu acho que sim. Eu acho que a pessoa mais nova da internet é a que é mais a característica da literatura de internet. Porque eu vou falar por Claro mim. que ela migra pro livro físico ou livro, ela migra pro Mas, e-book. há Mas uma talvez não porcentagem. muitos. Isso, é uma porcentagem. Eu falo por mim, por exemplo, eu não escrevo muito uma poesia muito popular. Então eu acabo tendo uma média de idade mais velha. E no podcast não tanto. Mas nos meus livros físicos eu tenho um público mais adulto. De fato, assim. Público, às vezes, né, bem mais velho. Tanto que os meus amigos também literários, eu tenho amigos muito mais velhos, idosos até, que a gente tem essa troca. E o meu público mais novo da internet, eles se atêm muito no que eu produzo. Então, eles acompanham, isso eu acho legal. Só que eles são muito mais imediatistas, né? Porque hoje é na era do TikTok e tal. Aquilo que eu falei, a editora acaba obrigando o escritor, às vezes, a ter um perfil numa rede social, ser muito rápido, reduzir em 1 minuto. Tem um aplicativo, né, nem sei o nome, não quero criticar os criadores do aplicativo, mas que resume todos os livros em 15 minutos. Se eu não me engano, ele chama até isso, ele tem alguma coisa assim, 15 minutos. Então ele resume todos os livros em 15 minutos. Áudio, você não precisa nem ler. Então você coloca lá o foninho, em 15 minutos ele te dá ali, você compra lá o livro, em 15 minutos ele conta aquele livro. Mas, Tadeu, não chega, né? Não é o livro, né? Com essa preguiça, querer o mastigado.
Cara, eu acho que a tecnologia e a globalização hegemônica, em especial, ela força a gente viver num mundo que é totalmente num ritmo diferente do nosso próprio mundo. Porque se você tem, hoje, você lê uma página de notícia, por exemplo, do UOL, se você der F5 a cada 2 horas, você vai ter outras notícias a cada 2, 3 horas ali. Então Sim. você tem velocidade, você tem uma sociedade que cobra pressa, você tem uma sociedade que cobra pessoas com perfis de empresa o tempo todo, você tem livros transformando empresas em lar, casais inteligentes, enriquecem juntos, tipo, transforma a sua vida numa empresa, e você não tem a apreciação do que é puro de um ser humano. Eu falo que quando eu estou num ambiente com os meus amigos ligados à cultura, à arte, eu tenho pessoas que não falam de negócios, que não falam de competições, que estão falando de outras coisas. Aquilo me dá, de certa forma, um respiro. Então eu acho que, não, mas então a gente não pode falar, não é isso. Eu acho que o equilíbrio é importante. Então, por exemplo, se você tem um lar de uma pessoa que os pais compram livros, ou que tem ambiente de livro, o Marcelino Freire, um querido amigo escritor, ele fala, tem que ter livro pela casa toda porque é igual remédio. Sabe, quando você precisa, às vezes você vai estar lá. Eu gosto dessa analogia. Desculpa cortar, eu tô com 3 livros abertos em casa. Eu tô com um no meu quarto, um na sala e o outro na cozinha. E aí pelo menos você tá, todo lugar você tá lendo. Eu tô parecendo louco, eu vou... E você tá com o filho pequeno ainda. Ainda tá com filho... É verdade. Mas eu acho que isso é um pouco... Aí, lógico, tem entre livro técnico e romance. Sim, você literatura tenta mesclar tudo, né? Você tenta, preciso ler um livro disso, quero um livro daquilo, e aí você vai lendo e tentando mesclar. Desculpa te cortar, eu queria te perguntar uma coisa. Você comentou que, claro que existe uma literatura falada, mas existe uma literatura que é o audiobook. Ou ele é gravado pelo próprio autor, ou é um resumo de um livro. Qual que é a sua perspectiva sobre esses dois lados? Eu acho que a literatura é do mesmo jeito. Eu acho que se a pessoa está consumindo literatura, ela não pode parar para ler, ela está dirigindo todo dia 1 hora no trânsito, ela coloca um audiobook para ouvir. Nossa, é ótimo. Completo. O resumo você também acha válido? Não, o resumo eu não acho válido. De literatura não, porque você não aproveita, né? Você vai... ele foi ali... A ideia é você viajar lá na hora, pois não pegar você não quer pegar um teletransporte, sair da sua casa, ficar na frente da Torre Eiffel por 1 hora e voltar para sua casa. Você quer ir para Paris, você quer andar nas ruas, você quer conhecer, você quer, né? Você não quer ter essa experiência, você não quer saber uma sinopse resumida daquilo, porque aí você não tem a experiência literária, né? Porque a literatura, eu acho que ela é interessante porque ela faz com que você pense profundamente. Isso é verdade. Quanto mais a pessoa lê, mais profundo ela consegue entender e pensar as camadas do próprio pensamento. Foi o que você comentou. O que é isso aqui? Uma garrafa d'água? Não, vamos pensar mais. Onde que a gente chega com isso, né? Vamos usar uma criticidade, vamos usar um pensamento mais longo, mais crítico. E aí, de repente, você começa a caminhar. E isso vale para conversas. Muito. Que não é mais raro, né? Às vezes você vê pessoas e fala assim, isso é isso. Tem certeza? Tenho. Só? Acabou? Porque a literatura ela tem um poder de transformação. Você consegue transformar um caminhar na rua como uma saga. Você consegue ter, por exemplo, Virginia Woolf escrevendo Mrs. Dalloway, que é 24 horas, preparação de uma festa, por exemplo. Um livro inteiro. Então a grandeza do ser humano, e por isso que o mundo está produzindo pessoas ansiosas. Até essa pergunta que o Ciro fez, de por que as pessoas estão tão aceleradas. O mundo está produzindo, o mundo é uma fábrica de gente ansiosa. Ansiosa e gente infeliz, porque você fica com o celular na sua mão, com um mundo perfeito na sua mão, todo mundo é perfeito, todo mundo é lindo, você não. Você não é perfeito, você não é lindo igual as pessoas, você não tem o corpo das pessoas. Enquanto a literatura te traz para uma região humana, fala, as pessoas têm conflitos, as pessoas têm medos, têm insegurança. Tadeu, você gosta de jogo? Nossa, eu tô toda hora perguntando. Não pode falar? Não para de perguntar. Pode, sem problema. O que eu ia te perguntar, que você falou no seu podcast, você trabalha com literatura contemporânea. Isso. E o que os seus entrevistados estão retratando do mundo hoje? As visões, que eu acredito vão ter, vamos dizer assim, opiniões diversas. Sim. O que eles veem do mundo hoje? Otimistas, pessimistas, uma luzinha no fim do túnel, o túnel já acabou? Quando tem os poetas marginais, é uma percepção, né? Que é uma percepção muito mais pé no chão ali, né? De dureza, assim. Mas quando você tem um poeta falando sobre o amor, por exemplo, você vê que o amor ele é o mesmo em todas as gerações, todas as fases do mundo.
Hoje a gente tem uma literatura produzida por conta da pandemia também. Sim. Inclusive foi ao ar ontem um episódio chamado Coronárias, que foram 16 mulheres escritoras passando sua impressão sobre a pandemia, por exemplo. E você tem pessoas escrevendo muito contos, contistas maravilhosos hoje, cronistas maravilhosos hoje, romancista também, mas sempre romancista menos um pouco, né? E poetas tratando de problemas sociais e colocando o dedo na ferida política como não se fazia há um tempo. Então, quando você tem, por exemplo, hoje no Brasil, você não consegue fazer poesia visceral social se você não falar de política. Não consegue, porque você tem uma sociedade sendo massacrada. Então hoje, por exemplo, você tem escritores indígenas muito fortes. A gente teve o desaparecimento de 25 pessoas Yanomamis, indígenas Yanomamis no Brasil, criança estuprada, e ninguém está falando nisso se não fosse as pessoas que estão lá e que estão reverberando isso. Hoje você tem uma estrutura, porque quando você fala assim, quantas pessoas você lê que são mulheres? Né? Tira os livros das mulheres da sua biblioteca, o que sobra? Então você começa a ter esses questionamentos. Então hoje a gente tem muita mulher produzindo. Hoje o podcast leva muito mais mulher, porque as mulheres estão produzindo, estão se lendo, o que é muito incrível. Aí você fala, tá, e as mulheres? E quantas mulheres indígenas você lê? E a literatura negra? As pessoas que são negras? Quantos você lê? Então você consegue entender que hoje a sociedade ela está trabalhando, ela tem evoluído. Eu sou esperançoso, eu sou o que olha o copo cheio, copo pela metade e vê como o copo metade cheio, porque você tem pessoas produzindo, montando estruturas sociais, falando de política, e você tem mulheres sendo inseridas, você tem negros sendo inseridos, e isso está começando a ser de modo orgânico. Eu falo que quando eu fui fazer 3 anos de podcast, o ano passado, eu fui fazer os números e eu vi que eu tinha organicamente levado mais mulheres, por exemplo. Eu não estava fazendo isso por uma questão de cota. Ah, vamos levar mais mulheres. Mas porque organicamente elas produziram mais. Né? Eu fiquei muito feliz. E a mesma coisa, só que isso não é necessariamente orgânico. Acho que a gente tem que prestar atenção nisso também. A gente, quando vai comprar um livro, por que eu só estou lendo um homem branco? Por que eu não estou lendo também os negros? Por que eu não estou lendo mulher? Sabe, isso é uma questão de consciência nossa também, que deve atingir, deve chegar. Então as pessoas de hoje estão contando as histórias de hoje, que é a nossa censura, que é o poder não falar, que é pessoas que não têm ideia do que estão fazendo, estão em cargos importantes e cerceando o nosso direito de fala, nosso direito de expressão. E a literatura ela é fundamental, a arte em geral, né? A música, a dança, o teatro, o desenho, tudo, né? Entendi. Não, sem sombra de dúvida, tudo é fundamental. Isso, a cultura faz parte do ser humano. O ser humano ele vive também por ter essa cultura. Até porque qualquer coisa que você busca na sua vida, em parte passa por aí também. Você pega a pandemia, o que as pessoas fizeram na pandemia? Sim. Elas foram assistir séries, assistir filme, Sim. ler livros. As pessoas usaram a cultura para aquilo, né? Então você vê quão importante foi. Eu vou fazer aqui uma pergunta pro Tadeu, mas ele não Manda vai. lá. Ele não vai responder. Pode perguntar. Não vai responder. Por quê? Porque ele Eu respondo tudo. ele vai responder assim, sabe? Mais ou menos. Tadeu, qual tipo de literatura que você mais gosta? Agora. Então, eu gosto, mas eu gosto disso também. Não, mas eu gosto de ficção. É o meu tipo favorito. É o que eu mais leio, é o que eu mais gosto, é o que eu me sinto à vontade para escrever também. Respondeu. Não escapou. Mas a não ficção também me seduz. Inclusive, eu estou escrevendo um livro de não ficção. Acho que eu até comentei contigo atualmente. Eu vou lançar o livro agora, depois que a luz se apaga, eu lanço esse ano. Mas eu atualmente estou escrevendo um livro que está sendo uma experiência muito incrível, que é uma história real, que é de uma senhora, que é minha amiga pessoal, ela fez 84 anos, essa semana, inclusive. Não, acho que foi ontem. Nossa, eu não liguei pra ela, preciso ligar pra ela. Eu fui na comemoração no fim de semana, mas não liguei pra ela. Tadeu. Eu preciso rever Pronto, isso. ao vivo. Tadeu. Ao vivo não, mas no ar. Amanhã eu vou ligar pra ela sem falta. Agora ela deve estar dormindo. Mas eu tô escrevendo a história de vida dela, de um pedaço da vida dela, que ela me contava com um certo sentimento, que ela foi amante de um senhor também, por muitos anos, uns 40 anos, ela foi amante dele. E ele é uma pessoa que tinha a sua vida conjugal,
Nunca foi problema pra ela ser amante. Ela não tinha a vida dela com outra pessoa. Não, ela não. Ela sempre, ela tem ele como o amor da vida dela. Uhum. Ele faleceu já, com 90 e poucos anos. E ela nunca reivindicou a posição de mulher dele. Ela não se importava em ser a amante. E eles tiveram uma história linda de amor. E eu sei que é uma história que, quando você fala assim, ela já vai vir carregada do machismo, né? Porque se julga muito mais a mulher do que o homem. Sim. E vai vir carregada com moralismo também, né? A sociedade moral que a gente tem, ela é muito carregada por isso. E eu tô adorando fazer, porque é uma história que começa na década de 80, é uma história que exige com que eu estude coisas da época. Eu abro o livro com o sonho dela, ela com 17 anos, na década de 50. Sou péssimo em matemática, mas enfim, na década de 40, 50, eu fui ver as revistas que tinham na época, fui ver como que era o lugar que ela foi na época no Rio, que é a Confeitaria Colombo. Aí eu fui entender o que ela foi comprar, tive acesso ao cardápio da época. Então é uma experiência totalmente diferente pra mim, assim. Você acha que a formação psicológica dela, intelectiva, durante a formação dela, permitiu ou fez com que ela aceitasse essa situação? Eu acho Você chegou à conclusão disso? Sim, não? ela é uma mulher muito à frente do seu tempo. A Marília é uma pessoa incrível. Ela é uma pessoa que ela consegue ler muito fácil, assim, ela não tem muito julgamento. Ela nunca julgou essa pessoa como uma pessoa ruim, como uma pessoa que era mau caráter. Ela entendeu essa estrutura familiar que ele tinha, e entendeu a postura dela, e como dois bons adultos, decidiram que eles queriam ter um amor. E assim tiveram. E viajava para a Europa, passeava, se curtiam, brigavam, discutiam, trocavam cartas. Inclusive tem muitas cartas que tá me ajudando pra caramba no livro. No desenrolar da história, tá né? me ajudando demais. Então, Até pelo fio da meada dela também, porque também, ela também, às vezes, a memória falha. Nossa, a memória falha toda hora. Então, às vezes, fala assim, puta, aí você pega a carta e fala, lembrei. Isso é isso. e até curioso que algumas coisas que ela contou pra mim na gravação, depois quando eu ia ler não batia na carta, muito. não batia tanto, e que eu acho que tem essa magia também da memória, né? Uhum. Então, apesar de eu gostar de ler mais ficção, assim, a não ficção também me seduz bastante, biografias também eu gosto. Qual um livro de ficção que te marcou? O meu primeiro livro que me marcou muito, que me introduziu no mundo da literatura, assim, da literatura adulta. Uhum. Eu tive o primeiro momento de ficção, que foi Memórias Póstumas. Eu já comecei com Machado, porque eu tinha um professor apaixonado em Machado que me falou. E foi uma primeira experiência de ficção, assim, forte na minha vida, e que até hoje é uma paixão que existiu em mim e existe até hoje pelo Machado de Assis. Uhum. Mas o meu primeiro livro que me introduziu no mundo adulto não foi uma ficção, foi uma não ficção, história real, de um produtor musical da Jovem Guarda chamado Carlos Imperial, que tem um livro chamado Memórias de um Cafajeste. E eu era de escola pública, e eu tava, eu acho que na 6ª série, e aí tinha um setor lá que você não podia ir na biblioteca, que era só pro pessoal do colegial, que era dividido. Aí eu ia... Para maiores. E a biblioteca não era muito frequentada. 18 mais. Eu ia sempre lá. É quase que aquela cabine pornográfica que tinha nas locadoras, né? A gente só passava com o rabo de olho, assim, que eu não podia entrar, né? Aí você viu a pessoa passar De vez em quando você viu uma capa ali, né? E aí um dia que a mulher que cuidava da biblioteca estava meio distraída, eu vi esse nome. Memórias de um Cafajeste. Falei, nossa, que louco, né? Aí eu peguei escondido esse livro. Você deve ter pensado numa outra coisa também. Outra coisa, eu nem sabia. E a capa era um cara meio louco, assim, sabe? Um cara meio estranho, assim. Aí eu falei, nossa, eu vou ler esse livro. Aí o livro, moleque, 5ª, 6ª série. O livro tinha droga, sexo, rock and roll, palavrão, uma autobiografia, história real, citava nomes que eu conhecia, Roberto Carlos e tal. Cara, foi apaixonante. Eu falei, por que as pessoas não deixam eu ler isso? Por que eu tenho que ficar lendo livro infantil? Eu quero ler isso aqui, pô. Coleção Vagalume, só na coleção Vagalume. Eu quero ler isso aqui. Não é que seja bom, mas foi, pô. E aí, a partir de então, eu entendi a literatura com uma outra perspectiva. Foi um virar de chaves pra mim ali. Foi, cara... Aí, claro que os clássicos, eles me acompanham, porque eu gosto muito. Mas depois que você começa a ler os escritores latinos, com aquela visceralidade, Borges, Gabriel Garcia Marques,
né, o próprio Wagner Llosa, né? Você começa a ter um mundo ali, outro mundo, né? E aí eu fui sendo marcado por vários livros, vários momentos da minha vida. Ficção científica você não curte? Gosto. Gosta também? Gosto. É legal que, assim, você tá falando do Gabriel Garcia Marques, eu li o livro dele, 100 Anos de Solidão, né? É o clássico. Só que uma coisa é você ler o livro, e outra coisa é você ler o livro entendendo uma história antes do livro. Então, na hora que você entende verdade. o que ele se propôs a fazer no livro, o livro ganha uma outra conotação, outro sentido. Na hora que por que eu tô falando isso? Porque você, às vezes, se interessa pelo próprio escritor para entender, às vezes, o porquê daquele livro, e depois você vai ler o livro, ou o contrário. Muito. O contrário acontece também. Às vezes eu conheço o livro, depois eu quero conhecer o escritor. A gente tem essa vantagem hoje dos contemporâneos de poder trocar ideia, né? Uhum. Você consegue acabar de ler um livro, mandar um e-mail pro seu escritor e trocar ideia, ficar amigo. Porque às vezes Isso você é incrível. lê o livro, mas não deu muito sentido. Aí na hora que você escuta a história dele sobre o livro, você fez mais sentido agora. Uau. Acho que até na época do Gabriel Garcia Marques não tanto, né? Porque o Gabo, ele é um dos meus favoritos. Ele tem um romance mais lindo que Amor em Tempos do Cólera. Pra mim é um romance top 1, assim. Mas hoje você consegue conhecer, e às vezes você não pode conhecer tanto. Às vezes você gosta do livro. Você fala assim, eu não quero conhecer esse autor não, porque senão eu vou parar de gostar dele. Porque quando você conhece as pessoas hoje, você se decepciona, né? Sim, tem essa possibilidade também. Sim. Nossa, você que escreveu? Não. Cara chato, não quero. É você mesmo. Não gosto mais do livro. E acontece o contrário também. O livro às vezes nem é tão bom, mas você conhece o autor ou a autora, você fala, nossa, que ele é tão legal, cara, vou ler, vou divulgar, vou fazer e tal. Sabe aquela pergunta que você faz naqueles programas de TV? Manda lá. Tô com vontade de fazer. Pode fazer. Se você tivesse que escolher 3 livros apenas, você consegue fazer essa tipo, cara, top 3? Ou mais. Vou te fazer 2 possibilidades. Top 3 teu. Fazer esses 3 livros eu não conseguiria viver sem ter lido ele, ou sem ler ele, ou sem ir pra algum lugar, uma ilha deserta com 3 livros. Sem levar. E 3 livros que você indicaria para as pessoas. Assim, cara, esses 3 você tem que ler. Putz. Não necessariamente são iguais. Olha, eu acho que 3 livros que eu colocaria hoje, eu mudo essa resposta com muita frequência. Então, talvez se você me perguntar amanhã, já são outros livros. Na hora de sair daqui, não mudei de ideia. Volta lá, grava de novo. Acabou a gravação? Não edita, lá, troca aí. Mas hoje, os 3 livros que estariam, talvez, no meu top 3 ali, seria Redoma de Vidro, da Silvia Plath, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e eu explico o porquê desses livros. E talvez O Amor em Tempos do Cólera, do Gabo, fazendo esse fecho aí. Duas brasileiras. A Silvia Plath não. Tá. A Carolina Maria de Jesus sim. E o Gabo também não, colombiano, né? Uhum. Por quê? Eu lembrei elas. A Carolina Maria de Jesus, ela é uma escritora, eu falei do Quarto Despejo, que já entra até como dica também, para quem quiser ler. Acho que a Companhia das Letras agora refez uma edição dela. Ela é uma escritora, década de 60, se eu não me engano. Acho que é da década de 60. Que ela é uma favelada. E ela queria ser escritora, só que ela não tinha acesso à literatura, né? Inclusive o Instituto Moreira Salles estava com uma exposição linda dela, agora recentemente. E ela escreveu esse livro, Quarto de Despejo, em forma de diário. E as primeiras edições dela, depois até gerou uma discussão se faria ou não, ela foi sem revisão. Então com os erros de português mesmo. Só que é um livro muito gigante, é um livro enorme, é um livro bonito. E ela fala muito da fome. Ela fala dos políticos que nunca experimentaram a fome, por isso não conseguem olhar para as pessoas faveladas. E a Carolina Maria de Jesus, ela inaugurou uma literatura ali de acesso àquele ambiente que a gente não teria se não fosse ela. Então ela é uma pessoa muito importante. Depois ela teve outros livros, né? Hoje tem a filha dela que continua o legado dela, não como escritora, mas que cuida do acervo dela. Uhum. Já faleceu. Já faleceu. E a Carolina hoje é uma escritora que está sendo reeditada, que está sendo... O próprio Instituto Moreira Salles fez a exposição com ela. Acho que a companhia mesmo está refazendo a obra dela, editando de novo. Então eu acho que ele é um livro muito importante para o Brasil. E a Silvia Plath, com a Redoma de Vidro, é um livro que eu gosto muito porque a personagem principal do livro, ela tinha muita identificação comigo. Eu tinha muita identificação. Conflitos jovens, angústias. E apesar da Silvia Plath ser uma escritora que veio a tirar a própria vida,
ela é uma escritora que conversa e dialoga muito comigo, assim. Então, eu acho que ele também seria um livro que eu colocaria. Eu li esse livro, todo ano eu lia ele. Agora tem 2 anos que eu não... Todo meu aniversário, que eu tenho aquele negócio de inferno astral, sabe? Quando eu chego perto do meu aniversário eu não gosto. E eu entro com os dilemas, assim, Aí eu li esse livro, porque esse livro, ele é triste, então ele meio que me entendia naquele momento, sabe? Aí a Lua, minha namorada, ela falou assim, não vai ler esse ano, não. Aí eu não li e tá tudo certo, e funcionou. E... Ano que vem não lê, viu? É, Já fica a dica. eu passei melhor esse aniversário. E eu do Gabriel Garcia Marques, porque é uma história linda de amor, é uma história de um amor idoso, que não é comum, né? O Amor em Tempos do Collor, ele começa na juventude, o amor florescido, mas depois ele vai finalizando um amor que finaliza junto com a própria vida dos personagens principais. Então acho que esses 3 livros seriam os livros que eu levaria. E para indicar, porra, eu acho que então eu vou indicar Carolina Maria de Jesus para quem quer conhecer. Eu vou indicar o do Itamar Torturado, que para mim é um livro que ele merece ser lido, relido, e eu acho que é um livro que vai ser tipo machadiano, assim, que vai estar nas escolas, vai estar nos vestibulares, assim, todo o tempo, assim, sabe? Entendi. E a Aline Bey, vamos falar da literatura contemporânea, Aline Bey, minha amiga Aline Bey, que também tá estouradaça na literatura. Eu indico ela para o pessoal que tá aí querendo, sei lá, não sei o que eu leio, não sei o que eu vou ler. Sim. Tá aí, tá bombando. Ficam as dicas aí, E galera. tente Já. ler o pessoal do cenário independente também. Tem muita gente boa produzindo, muita gente boa criando. Tadeu, literatura cypherpunk, você gosta ou não? Oi? Gosto. Gosta? Gosto. Qual você Eu acho curtiu? eu acho que a literatura cyberpunk e a distopia, no geral, Uhum. a afrofuturismo, né, que é uma literatura que está acontecendo muito, que é o cenário cyberpunk, é o cenário distópico, mesclando com a história da diáspora africana e tal. Temos nomes, por exemplo, como Octavia Butler. O cyberpunk, quando ele surge, acho que com o William Gibson, com a trilogia do Spawn, ele surge num cenário de perspectivas, que é aquilo que a gente estava conversando. Quando você tem, por exemplo, uma imaginação catastrófica daquilo que você seduz muito. Você pega Black Mirror, por exemplo, como que seduziu as pessoas? Sim. Muito. Uau, que louco, e se for verdade e tal. Porque o ser humano, ele também é trágico por natureza. O ser humano não gosta de ver tudo bonitinho, porque tudo bonitinho, tudo funcionando, parece que não funciona. Né? E a literatura, quando você consegue misturar tecnologia ou futurismo distópico com uma boa história, você ganha as pessoas, não tem jeito. E a crítica é muito legal. A crítica que a literatura cyberpunk consegue fazer é muito incrível. Tem um livro do Philip K. Dick, que é O Homem do Castelo Alto. O Homem do Castelo Alto, por exemplo, que é uma literatura foda, que é uma literatura que chega nas pessoas e que fazem projeções diferentes. Como seria o mundo se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra? Sim. Claro que depois você vai ver que tem mundos paralelos, a história ela se abre. Mas, por exemplo, é uma literatura que faz a gente pensar e que nenhum outro meio faria a gente pensar se não fosse o meio da arte. Através de filmes, através de livro, né? Então eu gosto da literatura cyberpunk porque ela faz com que a gente crie possibilidade e às vezes até assustadoramente real, assim. Quando você consegue ver que alguma coisa que você pensou... Acho que é o Gabo que falava isso. Que a nossa realidade ela é muito mais cruel do que uma realidade do realismo fantástico, a realidade da América Latina. E é isso. E quando você consegue questionar a literatura cyberpunk, ela consegue fazer aquelas comparações tão radicais do mundo que você fala, nossa, se for assim, é absurdo. Fala, não, mas está sendo assim. Tem um livro da Christina Dauscher, eu acho que é isso que ela chama Vox, que é sobre o silenciamento das mulheres. Ele é distópico também. Que as mulheres elas só podem falar 100 palavras por dia. E nelas é implementado um chip que cada palavra que ela passa, ela toma choque. E você consegue controlar as mulheres. Então é uma sociedade machista, futurista, que as mulheres não têm mais vez. Então você começa eliminando as mulheres de falar, depois tem uma lei que elas são proibidas de estudar, e tem uma médica muito foda que ela precisa trabalhar na recuperação do irmão do presidente que está doente. Então o presidente concede o perdão para ela, enquanto ela está com a equipe, ficar sem esse dispositivo
e poder falar mais sem palavras. E é incrível, porque é uma mulher competente que ela precisa falar. E para ela falar, ela consegue movimentar uma revolução nesse pouco tempo que ela consegue falar sem o dispositivo do choque. Então, por exemplo, é um cenário que hoje você vê um machismo estrutural na nossa sociedade, que você consegue ver ele acontecendo, as mulheres sendo silenciadas, que quando você tem um cenário cyberpunk, um cenário distópico, você fala, nossa, olha para onde que a gente pode ir. Sabe aquela coisa de repetir a história para mostrar, olha, a história mal resolvida lá atrás, ela pode ser uma catástrofe aqui na frente? Sim. Então eu acho que a literatura distópica ela tem uma função muito importante, que é tonificar cenários catastróficos para mostrar como que vai ser se a gente não cuidar do presente. Então quando você tem o afrofuturismo, por exemplo, com a dizimação do meio ambiente, você consegue imaginar como que você vai chegar lá. Ou Não Verás País Nenhum, que é um cyberpunk do Inácio Loyola Brandão, que é incrível, que se passa numa São Paulo. Mesmo esse que você falou? Não Verás País Nenhum. Se passa em São Paulo também. Eu não conheço. Que é incrível. Esse eu não conheço. Incrível. Vou até procurar. Pode procurar, que é um livro muito bom, cara. É muito bom. E você consegue entender a sociedade de hoje. Então, você olha para o futuro, ou você olha para as catástrofes, o Blade Runner, enfim, qualquer cenário desse, você fala, nossa, a gente precisa cuidar dos nossos porque pode ser que não tenha. Você pega filmes, Interstellar, por exemplo, que é um filmaço. Muito bom. Que ele se passa num mundo que não consegue mais produzir comida, né? Então você precisa ver a crise de alimentos. Né? A crise de alimentos. Aí você fala, nossa, pode ser que caminhemos para isso, né? Falando em filme, nossa, eu vou fazer um gancho, eu vou longe agora aqui, viu? Falando em filme, que é literatura também, tem um filme muito bom. Eu vira e mexe, eu falo nele aqui, o Marcelo vai lembrar. Chama O Preço do Amanhã. Ah, sim. Você sabe qual que é? Assisti. Aquele que as pessoas compram o tempo isso, que vale, um relógio né? estampado aqui no braço. Depois que você faz 18 anos, você tem um ano de vida, eu não lembro os depois números. acho que é isso mesmo, depois você faz 18 anos, o teu tempo tá travado, você fez 18 e ele começa a correr, você tem um tempo assim que ficou retido, agora ele vai ganhando. Muito louco esse filme. É muito louco mesmo, e tipo assim, você vai pagar uma água aqui, 3 minutos, o braço lá desconta do seu tempo que você resta pra viver. E os pobres vivem com um dia, né? Praticamente. Sim, e eles depois têm que renovar, senão eles não conseguem. Ele vai no setor da alta sociedade lá, as pessoas fazem uma aposta, um cassino lá, mostrar assim, quando você perdi 80 anos no jogo aqui. Quanto custa o carro? Ele ganha do cara que tem uma crise, tem anos lá, 200 anos, sei lá, aí dá pra ele, né, o tempo. Isso, mostra lá o cara lá que tem 1 milhão de anos guardado, uma coisa assim. Nesse caminhar tecnológico, até por causa do Ralph Fiennes tá congelado, me lembrou isso. Nesse caminhar tecnológico, você vê que as pessoas, teoricamente, estão caminhando para se viver eternamente. É o sonho de todo mundo. Né? É, o sonho de todo mundo. Tanto é que tem gente congelando o corpo, inclusive um super entusiasta de criptomoedas está com o corpo congelado até hoje, esperando esse desenrolar. O que você vê? Lógico, é uma questão mais filosófica. Você acha que você falou, a gente tem esse sonho de se viver muito, mas você acha que tem gente que vai cansar de viver igual no filme? É uma coisa que a arte sempre se ocupa, né? Disso. O Saramago tem um livro que chama Intermitências da Morte, onde as pessoas em determinada região não morriam. Só que não quer dizer que elas não envelheciam. E porque no filme, O Preço da Manhã, as pessoas ficam jovens, né? Tem um livro também do John Boyne, que é o Ladrão do Tempo, também, que também tem esse negócio de não morrer. Eu acho que todo mundo pensa nisso, né? A gente tem histórias antiguíssimas do Elixir da Juventude, né? Que fala disso. Não me recordo agora, não. E quando cara, eu acho muito louco, porque é o que todo mundo quer. Mas se um dia for possível, e a gente ser como a gente é hoje, vai ser acesso para as pessoas que têm grana, né? Como tudo que tem acesso no mundo. E eu tô te perguntando isso, da questão de se viver eternamente, porque não sei, eu vi isso, não lembro agora se no STJ ou no STF, já tem casos envolvendo criogenia de corpos, que você tem essa questão filosófica que a gente tá falando agora, é jurídico, como fica isso? Pois é. Por quanto tempo eu posso ficar na geladeira? Teve uma decisão do STJ, mas eu acho que era sobre, eu li, acho que até no Conjur, eu acho que é sobre o direito do cadáver, né? Que a família estava discutindo se podia ou não,
se tem uma desavença, né, sobre o direito da criogenia, né, que o STJ falou que sim, né, que a pessoa pode, se ela quiser, e a família mandar, enfim, ela pode, porque acho que no Brasil não tem criogenia, né? Não sei. Acho Não que tem? acho que não. Eu saiba, não tem nem Eu também. pra embrião não. Célula-tronco. Célula-tronco. Acho que é, Vai nos Estados só lá Unidos também. fora, né? Eu também É. não sei dessa Mas eu acho informação. curioso isso, porque do mesmo tempo que você tem as pessoas que querem viver para sempre, tem as pessoas que querem ter o direito de poder morrer também, com a eutanásia, por exemplo. As pessoas direito que de estão, morrer. né? Quero ter o direito de poder. Às vezes eu não vou conseguir me matar, eu não vou ter coragem, mas eu quero poder escolher até quando eu vivo, né? E a gente consegue até ampliar isso, né? As pessoas que tiram a própria vida, Sim. né? As pessoas querem ter o direito de se matar, independentemente do momento e porquê. Eu tenho um livro Eu sobre... estou bem, vivendo bem, mas quero. Pois é. Não posso? O meu livro Tese. Entrelaçados é sobre suicídio. É um romance. E eu conheci vários sobreviventes de suicídio. E eu vi uma linha da... E eles se arrependeram ou não? Sim. Dessa tentar turma, o sim. suicídio? O grupo que eu participei eram pessoas que estavam em recuperação, assim, que viam isso como... Mas é uma pequena parcela que entende a psicologia... Porque para a psicologia é muito tranquila o suicídio, não é um problema. Uhum. Eles falam que é mais sedutor para literatura do que para psicologia. Mas o fato da pessoa, por exemplo, querer morrer... Eu conheci a história de um rapaz que marcou a data que ele queria morrer. E ele, de fato, se matou naquela data. E ele nunca teve nenhum problema, aparentemente, no transtorno, porque vai contra a natureza do ser humano. O ser humano quer sobreviver, né? Uhum. Então, a gente ocupa um espaço, acredito eu, que ele é muito complexo e sempre vai ser. Desde que o mundo é mundo racional, o ser humano está preocupado com a morte, está preocupado com o seu tempo finito e está preocupado com o seu passado. Eu quero saber de onde que eu vim e por que estou aqui. Então, se você tem hoje as corridas espaciais, né? Você vê o Elon Musk fazendo o que está fazendo com o mundo Fazendo foguete da espacial, ré. fazendo foguete da ré com muito mais barato do que o que era. Né? O Você da tem o NASA. James Webb hoje que vai conseguir observar, que é um telescópio que vai conseguir observar próximo da explosão do Big Bang. Sim. Quando que você ia imaginar isso, né? Então, eu acho que o ser humano ele é inquieto por natureza. Você tem o romance A Náusea do Sartre, meio que mostra isso, assim, aquela angústia, aquela sensação de inalcançabilidade do ser humano. E a criogenia nada mais é do que os homens que têm acesso à grana a querer ficar perpetuado, né? O ser Em humano algum não sabe lidar momento com a eles me finitude. ressuscitam e eu volto a viver. E se isso acontece, o que vai acontecer com a estrutura religiosa do mundo, né? Sim. Onde que tá, né? Onde que vai estar a religião? Então é tudo muito catastrófico. Por isso que a literatura distópica é boa, porque ela consegue resolver todos esses problemas. Isso é verdade. Te dá uma certa modelagem do que, Total. vem e o que pode ser. Total. Não. Eu acho, assim, não querendo finalizar, mas... Tadeu, a gente fica aqui mais 10 horas. Pô, eu também, pô. Um papo bom. Mas ao mesmo Se tivesse tempo- cerveja, então fala pra você. Vai ter que ter cerveja na próxima. Na próxima a gente vai mudar a próxima- água pra cerveja. É porque a caneca permite. Mas, Ciro, você quer encomendar alguma coisa? Ué, eu fiquei agora mais pensativo nessa questão, por último, agora dessa. Porque isso gera um novo podcast. Isso gera Essas mesmo. implicações. Pois A gente é, caminha cara. A gente por pode esse até lado, marcar de gera um falar novo dessa podcast. evolução tecnológica que tá levando a gente pra vida eterna. Sim. Pois é. Isso é uma questão. Sobre de... isso tem um filme também muito bom, chama Vanilla Sky, vocês assistiram? Eu conheço o nome, mas não vi. Porra, é sobre isso, cara. Eu sobre conheço de criogenia. nome. Assistam. Ele é um remake. Tom Cruise, né? Com Tom Cruise com a Penélope Cruz. Eu não assisti, O não. original é com a Penélope Cruz também, que é espanhol, Abra los Ojos, que é muito bom também. São dois estilos diferentes, mas é a mesma história. Filmaço. Sobre criogenia. Mano, Quem show. tiver interesse aí do tema, Vou anotar. pode assistir, que é filmaço, cara. Nossa. Ô, Tadeu, deixa pra quem não te acompanha e quer te seguir. Pô, legal. Só um segundo. Você quer ver mais alguma coisa? Leandro, você quer perguntar alguma coisa? Ele fez sim que não, gente. Por favor, Seus continue. contatos para as pessoas O poderem pessoal te seguir, quiser- te acompanhar. Quiser conhecer, eu escrevo na internet, tem um perfil literário, Tadeu F. Rodrigues, F de Francisco. E tô também no Rabiscos, aí qualquer Instagram plataforma. É esse. É esse, Tadeu F. Rodrigues, lá eu publico. O Rabisco só no Poesias. Spotify. Não, todas as plataformas digitais. Então, quem quiser acessar lá, sim.
Deezer, iOS, YouTube. Ah, não, eu digo só no sentido de áudio. Só áudio. Ah, sim. Isso, o Rabiscos ele não tem vídeo, é só áudio. Beleza. E é isso. Quem Tranquilo. quiser conhecer meus livros, A Grande Peça, Entrelaçada, Sebastião e Clara, A Utilidade do Rascunho, acha nas livrarias. Se mandar um Aí, direct também no Instagram, você também, consegue encaminhar. Eu não tenho livro, mas eu consigo mandar os links. Mas tem aí, em todas as livrarias aí, você acha. Amazon, Submarino, Americanas, tá? Todo lugar Não, tem top. um livro aí. Perfeito. Não, maravilha, Só Tadeu. procurar. Tadeu, E obrigado, agradeço. pô. Que legal bater um papo com vocês. Nossa, que A gente que agradecemos. agradece Foi a legal presença. aqui, papo bom. Maravilhoso. Fico feliz de estar do outro lado da bancada. É. E o legal é que assim, poderíamos caminhar por mais muito tempo em cada um dos tópicos. Pois é, cara. Não, Acho que é pra caramba, esse né, último velho? tópico de criogenia e reflexões filosóficas disso vai Nossa, longe. Vai longe, vai Eu longe. até longe. preciso estudar Até da mais sobre própria isso. literatura, a gente adentrar na literatura propriamente dita nos próprios universos. Pô, e é legal. metas, versos. Eu fiz tem um episódio do podcast sobre isso. Pessoal que tiver interesse, a gente fez um episódio muito legal sobre isso. Sobre cyberpunk, distopia. Tá lá, Qual só que é o nome do procurar. episódio? Eu acho que tá distopias mesmo. Distopias? Distopia ou cyberpunk. É só colocar rabiscos, distopia, alguma coisa assim, já vai ter. Beleza. Eu fiz 1 ou 2 episódios sobre isso, falando sobre vários livros, várias formas assim de literatura sobre o tema. Ah, Bem que legal. top, muito Legal. bom. Vamos lá. Muito disposição. obrigado mesmo. Pô, obrigado a vocês aí. obrigado. Legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Nós que agradecemos o seu comparecimento aqui. Tamo Obrigado junto. mesmo. Precisando, só chamar. Ih, Tamo agora junto. a próxima é com cerveja, hein? Então, É, daqui a isso pouco aí, é com pô. cerveja. Combinado. Vamos lá. Combinado, ó. Não pode. Será um prazer. O combinado é tão forte que faz mais força jurídica que contrato. É verdade. Fechou então? Leandro, muito obrigado. Tadeu mais uma vez. Obrigado. Marcelo sempre ao meu lado. Gente, terça-feira, 19 horas, esse episódio vai ao ar, beleza? E that's all, folks. Até a próxima. Valeu. Tchau, obrigado. Obrigado.